Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Hoje, vamos explorar uma das criaturas mais fascinantes e formidáveis da Terra, o dragão de Komodo, cientificamente conhecido como Varanus komodoensis. Esses gigantes incríveis são os maiores lagartos do mundo e habitam as ilhas remotas da Indonésia, incluindo Komodo, Inca, Flores e algumas ilhas menores. Você já imaginou encontrar um predador pré-histórico cara a cara? Os dragões de Komodo são verdadeiras relíquias vivas, com uma história evolutiva que remonta a milhões de anos. Com sua aparência impressionante, comportamento intrigante e habilidades de caça únicas, esses lagartos gigantes são um verdadeiro espetáculo da natureza. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no mundo dos Varanus komodoensis. Vamos descobrir onde eles vivem, como caçam, seus hábitos de reprodução, e também falar sobre os desafios que enfrentam para sobreviver em um mundo em constante mudança. Então, prepare-se para uma jornada incrível e fique conosco até o final, pois há muito a aprender e se maravilhar com esses incríveis predadores. Breve visão geral do vídeo. Neste vídeo, vamos explorar o fascinante mundo do dragão de Komodo, o maior lagarto do planeta. Começaremos com uma descrição geral dessas incríveis criaturas, incluindo sua aparência e características físicas. Em seguida, vamos descobrir onde eles vivem, abordando seu habitat nas ilhas da Indonésia. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre o comportamento dos dragões de Komodo, desde seus hábitos alimentares até suas técnicas de caça e comunicação. Também discutiremos o ciclo reprodutivo desses animais, desde o acasalamento até o cuidado com os filhotes. Além disso, aprenderemos sobre os mecanismos de defesa que os Varanus komodoensis utilizam para se proteger e garantir sua sobrevivência. Examinaremos sua importância ecológica e o papel crucial que desempenham no equilíbrio do ecossistema local. O vídeo também abordará as ameaças que esses lagartos enfrentam e os esforços de conservação em andamento para protegê-los. Para finalizar, apresentaremos algumas curiosidades fascinantes sobre os dragões de Komodo. Então, fique conosco e descubra tudo sobre esses predadores extraordinários, desde sua biologia até sua preservação, em uma jornada repleta de informações e descobertas incríveis. Mas antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Descrição geral. Nome científico e comum. O dragão de Komodo, cientificamente conhecido como Varanus komodoensis, é uma espécie de lagarto pertencente à família Varanidae. O nome komodoensis refere-se à ilha de Komodo, uma das principais áreas onde esses incríveis répteis podem ser encontrados. O nome comum dragão de Komodo evoca a imagem mítica de dragões, refletindo sua aparência impressionante e comportamento predatório. No entanto, ao contrário das criaturas lendárias, esses dragões são bem reais e desempenham um papel importante nos ecossistemas das ilhas indonésias. Os habitantes locais das ilhas onde os dragões de Komodo vivem muitas vezes se referem a eles como a Orang ou Ambuaya Darat, que significa crocodilo terrestre em Bahasa indonésio, devido à sua semelhança com os crocodilos e seu habitat terrestre. Aparência e características físicas. O dragão de Komodo, Varanus komodoensis, é o maior lagarto do mundo, exibindo uma aparência verdadeiramente impressionante. Esses répteis gigantes podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar até 90 kg, com alguns indivíduos excepcionais ultrapassando essas medidas. Fisicamente, os dragões de Komodo possuem um corpo robusto e musculoso coberto por escamas ásperas e resistentes. A cor de sua pele varia do cinza escuro ao marrom, permitindo que se camufla perfeitamente em seu habitat natural. Suas patas são fortes e equipadas com garras afiadas, ideais para escalar, cavar e agarrar presas. A cabeça do dragão de Komodo é grande e alongada, com um focinho pontiagudo e uma boca repleta de dentes serrilhados e afiados, que podem chegar a 2,5 centímetros de comprimento. Esses dentes são constantemente substituídos ao longo da vida do animal, garantindo que estejam sempre prontos para rasgar carne. Uma característica notável dos dragões de Komodo é sua língua bifurcada, que eles utilizam para detectar odores no ambiente, ajudando-os a localizar presas a grandes distâncias. Esse sentido olfativo altamente desenvolvido é crucial para sua sobrevivência como predadores. Além disso, os dragões de Komodo possuem uma cauda longa e poderosa, que usam como arma defensiva e para ajudar no equilíbrio durante a corrida. Sua velocidade pode surpreender, alcançando até 20 km por hora em curtas distâncias, o que é notável para um animal de seu tamanho.
Esses gigantes possuem uma aparência verdadeiramente formidável, adaptada perfeitamente para sua vida como predadores no ambiente desafiador das ilhas indonésias. Tamanho e peso médio. O dragão de Komodo, Varanus komodoensis, é o maior lagarto do mundo, impressionando tanto pelo seu tamanho quanto pelo seu peso. Em média, um dragão de Komodo adulto pode atingir entre 2,5 a 3 metros de comprimento, incluindo sua longa e poderosa cauda. Existem registros de alguns indivíduos excepcionais que ultrapassam os 3 metros, destacando ainda mais a imponência desta espécie. Quanto ao peso, esses répteis podem pesar entre 70 a 90 kg, sendo que os machos tendem a ser maiores e mais pesados que as fêmeas. No entanto, em condições ideais, alguns dragões de Komodo podem ultrapassar essa faixa de peso, chegando a pesar até 100 kg ou mais. O corpo robusto e musculoso do dragão de Komodo contribui significativamente para seu peso, enquanto suas poderosas patas e garras afiadas suportam esse peso e permitem que se movimente com agilidade. Sua estrutura física robusta não só facilita a caça e a defesa contra predadores, mas também lhes permite dominar seu território de maneira eficaz. Esses impressionantes tamanhos e pesos são adaptações que ajudam os dragões de Komodo a se estabelecerem como predadores de topo em seu habitat natural nas ilhas indonésias. Habitat. Localização geográfica. Os dragões de Komodo são encontrados exclusivamente em um grupo restrito de ilhas na Indonésia, formando um habitat único e limitado no mundo. Essas ilhas incluem Komodo, Rinca, Flores, Gili Mota e algumas ilhas menores ao redor. A ilha de Komodo é a mais famosa e dá nome à espécie. Faz parte do Parque Nacional de Komodo, que foi criado para proteger esses impressionantes lagartos e seu habitat natural. Komodo oferece uma paisagem diversificada, composta por savanas secas, florestas tropicais e áreas costeiras, proporcionando um ambiente ideal para os dragões. Rinca é outra importante ilha dentro do Parque Nacional de Komodo. Embora menor em comparação a Komodo, Rinca possui uma população significativa de dragões de Komodo. A vegetação de Rinca é semelhante à de Komodo, com savanas, áreas florestais e manguezais. A Ilha de Flores é a maior entre as ilhas habitadas pelos dragões de Komodo. Embora a presença desses lagartos seja mais esparsa em Flores, eles ainda podem ser encontrados em algumas regiões específicas. Flores é conhecida por suas montanhas e florestas densas, que fornecem um habitat diversificado. Além das grandes ilhas, os dragões de Komodo também habitam algumas ilhas menores, como Gili Mota. Essas ilhas menores oferecem habitats complementares e ajudam a manter a diversidade genética da espécie. Os dragões de Komodo prosperam nessas ilhas devido à disponibilidade de presas, como cervos e javalis, e à ausência de grandes predadores que possam ameaçá-los. A conservação desses habitats é crucial para garantir a sobrevivência contínua dos dragões de Komodo, já que a fragmentação e destruição do habitat representam grandes ameaças à sua população. Explorar essas ilhas e observar os Varanus komodoensis em seu ambiente natural é uma experiência única e fascinante, atraindo visitantes e pesquisadores de todo o mundo. Tipos de habitats onde podem ser encontrados. Os dragões de Komodo habitam uma variedade de ambientes nas ilhas indonésias de Komodo, Rinca, Flores e outras ilhas menores. Esses habitats diversificados desempenham um papel crucial na sobrevivência e adaptação desses lagartos gigantes. Grande parte do habitat dos dragões de Komodo consiste em savanas secas, caracterizadas por vegetação esparsa, arbustos baixos e gramíneas. As savanas fornecem um ambiente aberto onde os dragões podem caçar suas presas com facilidade. A vegetação esparsa também facilita a termorregulação, permitindo que os dragões se aqueçam ao sol durante as manhãs e se abriguem à sombra durante o calor do dia. Nas regiões mais úmidas e montanhosas das ilhas, os dragões de Komodo podem ser encontrados em florestas tropicais. Essas áreas oferecem uma abundância de abrigo e presas, como pássaros e pequenos mamíferos. A densa vegetação das florestas tropicais oferece proteção contra predadores e condições climáticas adversas. Os manguezais, encontrados nas áreas costeiras das ilhas, são outro habitat importante para os dragões de Komodo. Esses ecossistemas de transição entre terra e mar fornecem uma rica fonte de alimento, incluindo peixes, caranguejos e outros animais aquáticos. Os dragões muitas vezes caçam nas áreas de maré baixa e descansam nas áreas mais altas durante a maré alta. Os dragões de Komodo também habitam áreas rochosas e montanhosas, onde podem se esconder em cavernas e fendas. Essas áreas oferecem um refúgio seguro contra predadores e condições climáticas extremas.
As montanhas e colinas também são usadas como pontos de observação para detectar presas à distância. As praias e áreas costeiras das ilhas são habitats onde os dragões de Komodo podem ser encontrados em busca de presas, como tartarugas marinhas e seus ovos. Eles também são conhecidos por se alimentar de carcaças de animais que encalham nas praias. A proximidade com a água facilita a termorregulação e oferece uma fonte adicional de alimento. Esses diversos habitats fornecem aos dragões de Komodo as condições necessárias para caçar, se reproduzir e sobreviver. A conservação desses ambientes é vital para garantir a preservação dessa espécie única, já que a destruição do habitat representa uma das maiores ameaças à sua existência. Comportamento. Comportamento diário. Os dragões de Komodo têm um comportamento diário fascinante, adaptado às condições climáticas e ao ambiente das ilhas indonésias onde vivem. Seu comportamento é influenciado pela busca por alimento, a necessidade de termorregulação e a proteção contra predadores. Os dragões de Komodo são mais ativos durante as horas mais frescas da manhã. Eles geralmente começam o dia tomando sol para aquecer seus corpos. Como répteis ectotérmicos, eles dependem de fontes externas de calor para regular sua temperatura corporal. Esse comportamento ajuda a aumentar seu metabolismo, preparando-os para a caça e outras atividades diárias. Depois de se aquecerem ao sol, os dragões de Komodo saem em busca de alimento. Eles são predadores oportunistas e possuem uma dieta variada que inclui cervos, javalis, pequenos mamíferos, aves e até carniça. Usando seu olfato altamente desenvolvido, eles podem detectar carcaças a vários quilômetros de distância. Sua técnica de caça envolve tanto emboscadas rápidas quanto ataques diretos, dependendo da presa. Durante as horas mais quentes do dia, os dragões de Komodo tendem a reduzir sua atividade. Eles procuram sombra sob árvores, arbustos ou em cavernas para evitar o calor extremo. Esse período de descanso é crucial para evitar a desidratação e o superaquecimento. Muitos dragões também podem ser encontrados em áreas de manguezais ou próximos a fontes de água para se refrescarem. Os dragões de Komodo são geralmente solitários, mas suas interações sociais ocorrem principalmente durante a alimentação e o acasalamento. Quando várias presas são encontradas, pode haver competição entre os indivíduos, resultando em comportamentos agressivos como mordidas e lutas. Durante a época de reprodução, os machos podem lutar pelo direito de acasalar com uma fêmea, utilizando suas caudas e garras como armas. À medida que o dia começa a esfriar novamente, os dragões de Komodo retomam suas atividades. Eles podem continuar a busca por alimento e se envolver em patrulhas territoriais. Este é também um momento para beber água, caso encontrem uma fonte disponível. Ao anoitecer, os dragões de Komodo retornam aos seus abrigos noturnos. Eles podem se esconder em cavernas, tocas ou sob vegetação densa para se protegerem de predadores e manterem a temperatura corporal durante a noite mais fria. Alguns dragões utilizam tocas cavadas por outros animais ou criam suas próprias. O comportamento diário dos dragões de Komodo é uma complexa rotina de atividades cuidadosamente ajustadas para maximizar sua eficiência energética e sobrevivência. Essas adaptações comportamentais são essenciais para sua existência nas condições desafiadoras de seu habitat natural. Hábitos alimentares. Os dragões de Komodo são predadores oportunistas com hábitos alimentares que refletem sua posição como os maiores lagartos do mundo. Sua dieta variada e suas técnicas de caça eficazes lhes permitem dominar o ecossistema das ilhas onde vivem. A dieta dos dragões de Komodo é diversificada e inclui uma ampla gama de presas. Eles se alimentam de mamíferos grandes e pequenos, cervos, javalis e búfalos d'água são presas comuns. Eles também consomem macacos, cabras e roedores. Aves. Além de predar aves adultas, os dragões também se alimentam de ovos de pássaros e tartarugas. Répteis. Outros répteis, incluindo cobras e lagartos menores, também fazem parte de sua dieta. Carniça. Dragões de Komodo são necrófagos eficientes e muitas vezes se alimentam de carcaças de animais mortos, sendo capazes de detectar carniça a vários quilômetros de distância graças ao seu olfato aguçado. Outros, eles podem ocasionalmente consumir invertebrados e até mesmo material vegetal. Os dragões de Komodo utilizam várias técnicas de caça, adaptadas para diferentes tipos de presas e situações. Dragões de Komodo são mestres da emboscada. Eles se escondem em arbustos, buracos ou outros esconderijos próximos a trilhas usadas por suas presas. Quando a presa se aproxima, eles atacam com rapidez, utilizando suas garras afiadas e dentes serrilhados para infligir ferimentos graves.
Um dos métodos mais impressionantes envolve uma técnica de morder e esperar. Os dragões de Komodo mordem suas presas, causando ferimentos profundos. Sua saliva contém uma mistura de bactérias e veneno, que causa infecções graves e hemorragias na vítima. Após a mordida, o dragão segue a presa até que ela sucumba à infecção ou ao choque, momento em que o dragão consome a carcaça. Embora sejam geralmente solitários, dragões de Komodo podem caçar cooperativamente, especialmente quando enfrentam presas grandes. Em grupo, eles cercam e atacam a presa, aumentando suas chances de sucesso. Como necrófagos, os dragões de Komodo são atraídos por carcaças. Eles podem consumir grandes quantidades de carne de uma só vez, aproveitando todas as partes do animal, incluindo ossos e couro, graças aos seus poderosos músculos da mandíbula e dentes afiados. Para evitar a competição, dragões de Komodo podem arrastar carcaças para locais seguros, como densas áreas de vegetação ou buracos, onde podem comer sem ser perturbados. A alimentação dos dragões de Komodo é um evento espetacular. Eles são capazes de consumir até 80% do seu peso corporal em uma única refeição. Sua mandíbula flexível, dentes serrilhados e músculos poderosos permitem que eles rasguem grandes pedaços de carne e engulam inteiros. Os hábitos alimentares dos dragões de Komodo são fundamentais para sua sobrevivência, refletindo uma adaptação impressionante ao seu ambiente. Como predadores de topo, eles desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico das ilhas onde habitam. Métodos de comunicação e interação social. Os dragões de Komodo são geralmente solitários, mas ainda exibem formas interessantes de comunicação e interação social, especialmente durante certas atividades e épocas do ano. Embora não sejam tão expressivos quanto mamíferos sociais, os dragões de Komodo usam linguagem corporal para se comunicar. Movimentos da cabeça, postura corporal e exibições de agressividade podem transmitir intenções e status entre indivíduos. Por exemplo, uma postura agressiva com a boca aberta pode indicar uma ameaça ou tentativa de dominância. Embora sejam geralmente silenciosos, os dragões de Komodo são capazes de produzir sons baixos e grunhidos durante certas interações, como durante a alimentação ou o acasalamento. Esses sons podem desempenhar um papel na comunicação entre indivíduos próximos. O olfato desempenha um papel crucial na comunicação dos dragões de Komodo. Eles possuem uma língua bifurcada extremamente sensível que lhes permite detectar odores no ar. Essa habilidade é usada para localizar presas, encontrar parceiros durante a época de acasalamento e identificar outros dragões na área. Embora sejam conhecidos por serem solitários, os dragões de Komodo podem interagir socialmente em certas situações. Durante a época de acasalamento, os machos competem entre si pelo direito de acasalar com fêmeas receptivas. Isso pode envolver exibições de comportamento agressivo, como enfrentamentos e lutas. Dragões de Komodo são territoriais e estabelecem seus próprios domínios. Embora geralmente evitem confrontos diretos, eles podem estabelecer hierarquias informais que permitem que indivíduos dominantes tenham acesso a melhores recursos, como áreas de alimentação ou locais de descanso. Após o acasalamento, as fêmeas dragão de Komodo se retiram para locais isolados para fazer seus ninhos. Elas cuidam dos ovos sozinhas e não têm interação social significativa com outros dragões durante esse período. Após o nascimento dos filhotes, as mães podem protegê-los por um curto período antes de se separarem. Embora menos comum, os dragões de Komodo podem usar toques físicos, como empurrões e golpes de cauda, para comunicar intenções ou resolver disputas. Esses gestos táteis são mais frequentemente observados durante interações agressivas ou competitivas. O comportamento e as interações sociais dos dragões de Komodo são influenciados pelas condições ambientais, como disponibilidade de alimentos, densidade populacional e mudanças sazonais. Adaptações comportamentais ajudam a maximizar a eficiência na caça, reprodução e sobrevivência em um ambiente desafiador. Esses métodos de comunicação e interação social dos dragões de Komodo revelam uma complexidade surpreendente, adaptada às necessidades e desafios de sua vida solitária em um ambiente insular único. Reprodução. Ciclo reprodutivo dos dragões de Komodo. Os dragões de Komodo têm um ciclo reprodutivo fascinante, adaptado às condições ambientais das ilhas onde vivem. Este ciclo envolve várias etapas importantes que garantem a reprodução bem-sucedida da espécie. A época de acasalamento dos dragões de Komodo geralmente ocorre durante a estação seca, entre julho e agosto. Durante este período, os machos competem vigorosamente entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas receptivas.
Confrontos entre machos são comuns e envolvem exibições de força e agressividade, como mordidas e empurrões. Uma vez que o macho estabelece sua dominância sobre um território e uma fêmea, ele realiza um ritual de cortejo para atrair a fêmea. Isso pode incluir movimentos de cabeça, movimentos corporais e grunhidos suaves. Se a fêmea aceitar o macho, eles se acasalam. O ato de acasalamento é breve e geralmente ocorre em áreas isoladas e protegidas. Após o acasalamento, as fêmeas dragão de Komodo começam a procurar um local adequado para a postura de ovos. Geralmente, elas escavam ninhos em montes de terra, áreas de vegetação densa ou em buracos no solo. Os ninhos são escavados com cuidado para proteger os ovos da predação e das variações de temperatura. As fêmeas dragão de Komodo depositam cerca de 20 a 30 ovos em cada ninho. Os ovos são deixados para incubar sozinhos, sem cuidados parentais adicionais. A incubação dura aproximadamente de 7 a 8 meses, dependendo das condições ambientais. Durante esse período, as fêmeas podem visitar ocasionalmente os ninhos para verificar o status dos ovos, mas não interferem diretamente na incubação. Os filhotes de dragão de Komodo eclodem dos ovos em meados da estação chuvosa, geralmente entre abril e maio. Eles são pequenos e vulneráveis, medindo cerca de 40 a 50 centímetros de comprimento. Ao nascer, os filhotes são completamente independentes e devem se virar sozinhos para encontrar comida e evitar predadores. A taxa de sobrevivência dos filhotes de dragão de Komodo é relativamente baixa. Muitos são predados por aves de rapina, serpentes e até mesmo outros adultos dragões de Komodo. Aqueles que sobrevivem crescem rapidamente e alcançam a maturidade sexual entre 5 a 7 anos de idade, iniciando assim um novo ciclo reprodutivo. A conservação dos dragões de Komodo é crucial para garantir a continuidade de seu ciclo reprodutivo. A perda de habitat devido à atividade humana, a caça ilegal e outras ameaças representam desafios significativos para a sobrevivência dessa espécie única. O ciclo reprodutivo dos dragões de Komodo é um exemplo notável de adaptação às condições ambientais extremas das ilhas indonésias. Sua reprodução eficaz e suas estratégias de sobrevivência desempenham um papel vital na manutenção da biodiversidade desses ecossistemas insulares. Processo de acasalamento dos dragões de Komodo. O processo de acasalamento dos dragões de Komodo é uma fase crucial de sua reprodução, caracterizada por comportamentos específicos e rituais que desempenham um papel importante na seleção de parceiros e na reprodução bem-sucedida. Os machos dominantes estabelecem territórios que podem incluir áreas de alimentação e locais de descanso estratégicos. Eles exibem comportamentos de dominância, como erguer a cabeça, inflar a garganta para parecerem maiores e emitir grunhidos profundos para afastar rivais e atrair fêmeas. Quando o macho identifica uma fêmea receptiva, ele inicia um ritual de cortejo elaborado para ganhar sua aceitação. Este ritual pode incluir movimentos de cabeça, caminhadas ao redor da fêmea, lambedura e grunhidos suaves. O macho também pode levantar a cauda e mover-se em círculos ao redor da fêmea para demonstrar interesse. Se a fêmea aceitar o macho, ela retribui os gestos de cortejo. O acasalamento ocorre geralmente em um local isolado e protegido, longe de outros dragões e potenciais predadores. A cópula é breve, durando apenas alguns minutos, e é seguida por um período de descanso onde os dragões podem permanecer juntos por um curto período de tempo. Após o acasalamento, a fêmea dragão de Komodo começa a preparar-se para a postura dos ovos. Ela procura um local adequado para cavar um ninho seguro, geralmente em montes de terra ou áreas protegidas. A gestação em dragões de Komodo não ocorre, e em vez disso, a fêmea deposita os ovos no ninho preparado. Os dragões de Komodo têm um ciclo reprodutivo anual, com fêmeas geralmente produzindo uma ninhada de ovos por temporada. Após a postura dos ovos, a fêmea não fornece cuidados parentais adicionais, deixando os ovos para incubar naturalmente e os filhotes emergirem por conta própria. A conservação dos dragões de Komodo é essencial para proteger seu ciclo reprodutivo. A perda de habitat, a caça ilegal e outras ameaças representam desafios significativos para a sobrevivência dessa espécie única. Programas de conservação, como a proteção de áreas de reprodução e educação ambiental, são fundamentais para garantir o futuro dos dragões de Komodo. O processo de acasalamento dos dragões de Komodo é um exemplo impressionante de adaptação e estratégia reprodutiva em um ambiente insular desafiador. A compreensão desses comportamentos é crucial para promover a conservação e garantir que essa espécie continue a prosperar em seu habitat natural. Incubação e cuidados com os filhotes dos dragões de Komodo.
Após a postura dos ovos pela fêmea dragão de Komodo em um ninho cuidadosamente escavado, o ciclo reprodutivo entra na fase de incubação e cuidados iniciais com os filhotes. Este processo é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento das novas gerações desses répteis impressionantes. Após a postura dos ovos, a fêmea cobre cuidadosamente o ninho com material vegetal ou terra solta para proteger os ovos contra predadores e variações de temperatura. A incubação dos ovos é completamente natural, sem intervenção parental direta. Os ovos são deixados para incubar sozinhos ao longo de um período que dura aproximadamente de 7 a 8 meses, dependendo das condições ambientais. Os filhotes de dragão de Komodo emergem dos ovos durante a estação chuvosa, geralmente entre abril e maio. Eles nascem completamente independentes e devem se defender sozinhos desde o primeiro momento. Ao nascer, os filhotes medem cerca de 40 a 50 centímetros de comprimento e já estão equipados com garras e dentes pequenos, essenciais para sua sobrevivência inicial. Após a eclosão, os filhotes de dragão de Komodo não recebem cuidados adicionais da mãe. Eles são deixados para explorar seu ambiente imediatamente e começar a procurar alimentos por conta própria. Esta independência precoce é crucial para o desenvolvimento das habilidades de caça e sobrevivência dos filhotes. A proteção dos habitats naturais dos dragões de Komodo é crucial para garantir a continuidade de seu ciclo reprodutivo. A destruição do habitat, a caça ilegal e outras ameaças representam desafios significativos para a sobrevivência dessa espécie única. Programas de conservação e educação ambiental são essenciais para promover a coexistência harmoniosa entre os dragões de Komodo e as comunidades humanas. O ciclo reprodutivo dos dragões de Komodo, incluindo a incubação e os cuidados com os filhotes, demonstra adaptações impressionantes e estratégias de sobrevivência em um ambiente insular desafiador. O entendimento desses processos é crucial para garantir a preservação dessa espécie emblemática. Mecanismos de defesa. Estratégias de defesa contra predadores dos dragões de Komodo. Os dragões de Komodo, como os maiores lagartos do mundo e predadores de topo em seu ecossistema, possuem algumas estratégias de defesa contra predadores que os ajudam a evitar confrontos perigosos e a garantir sua própria sobrevivência. Os dragões de Komodo adultos são grandes e robustos, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Seu tamanho imponente serve como uma forma de dissuasão natural contra predadores menores que podem pensar 2 vezes antes de atacar um animal tão grande. Uma das defesas mais notáveis dos dragões de Komodo é sua mordida venenosa. As glândulas salivares dos dragões de Komodo produzem uma combinação de bactérias e toxinas que causam infecções graves e podem induzir choque em suas presas. Isso não só ajuda na caça, mas também serve como uma defesa eficaz contra predadores, uma vez que mesmo uma mordida superficial pode ser fatal devido às infecções resultantes. Embora sejam grandes, os dragões de Komodo são capazes de se camuflar bem em seu ambiente natural, principalmente em áreas de vegetação densa ou terrenos acidentados. Eles podem se esconder entre arbustos ou ficar imóveis por longos períodos, utilizando seu ambiente para evitar a detecção por potenciais predadores. Apesar de sua aparência pesada, os dragões de Komodo são ágeis e rápidos em curtas distâncias. Eles podem correr a uma velocidade surpreendente de até 20 km por hora quando necessário, o que lhes permite fugir de predadores mais ágeis ou evitar confrontos diretos. Embora sejam geralmente solitários, os dragões de Komodo podem se unir para enfrentar ameaças maiores ou mais numerosas. Em situações de perigo extremo, vários dragões de Komodo podem se unir para afastar predadores ou competidores intrusivos. Dragões de Komodo são mestres na arte da emboscada. Eles podem se esconder em arbustos densos ou à espreita em buracos no solo, esperando pacientemente por presas ou evitando a detecção de predadores potenciais até o momento certo para agir. Quando confrontados diretamente, os dragões de Komodo podem adotar uma postura agressiva, erguendo a cabeça, inflando a garganta para parecerem maiores e emitindo grunhidos ou sibilos para divertir potenciais ameaças. Esta exibição de agressão pode ser suficiente para dissuadir predadores menores. Os dragões de Komodo são adaptáveis e aprendem rapidamente com experiências anteriores. Eles podem ajustar seu comportamento em resposta a novas ameaças ou mudanças no ambiente, maximizando suas chances de sobrevivência em um ambiente dinâmico e muitas vezes hostil. Essas estratégias de defesa dos dragões de Komodo destacam sua adaptação evolutiva e sua posição como predadores de topo em seu ecossistema. Cada uma dessas características desempenha um papel crucial na proteção contra predadores e na garantia da sua sobrevivência. Uso de veneno e bactérias na saliva pelos dragões de Komodo.
Os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo e têm uma habilidade notável de utilizar veneno e bactérias presentes em sua saliva como armas eficazes durante a caça e para a defesa contra predadores potenciais. Os dragões de Komodo, Varanus komodoensis, possuem glândulas salivares modificadas que produzem uma combinação única de veneno e bactérias. Este veneno não é neurotóxico como o de cobras venenosas, mas sim uma mistura de substâncias bacterianas que incluem proteínas que quebram o tecido, peptídeos antimicrobianos e toxinas que podem causar choque e perda de sangue. Durante a caça, os dragões de Komodo usam sua saliva venenosa para imobilizar suas presas. Depois de infligir uma mordida, eles esperam que o veneno e as bactérias na saliva causem infecções graves na presa. A combinação de dor intensa, perda de sangue e choque bacteriano faz com que a presa fique enfraquecida e seja mais fácil de ser rastreada e capturada pelo dragão. Além de ser usado para caçar, o veneno e as bactérias na saliva dos dragões de Komodo também servem como uma defesa formidável contra predadores. Se ameaçados, os dragões podem infligir mordidas potencialmente letais em seus oponentes, causando feridas que rapidamente se infectam devido às bactérias presentes. Isso pode incapacitar ou desencorajar um predador de continuar atacando. A capacidade dos dragões de Komodo de usar saliva venenosa é uma adaptação evolutiva notável que lhes confere uma vantagem significativa na competição por presas e na proteção contra ameaças. Essa habilidade não é apenas uma ferramenta eficaz para a sobrevivência individual, mas também desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico em seu habitat natural. O estudo do veneno e das bactérias na saliva dos dragões de Komodo tem despertado interesse significativo na comunidade científica. Pesquisadores estão investigando suas propriedades bioquímicas para explorar possíveis aplicações médicas, como o desenvolvimento de antibióticos de tratamentos para infecções resistentes a antibióticos, devido à eficácia das substâncias antimicrobianas presentes no veneno. A proteção dos habitats naturais dos dragões de Komodo é essencial para garantir que esses répteis continuem a prosperar e contribuir para seus ecossistemas. A caça ilegal e a perda de habitat são ameaças significativas para a sobrevivência dessa espécie, destacando a importância de esforços de conservação e educação ambiental. O uso de veneno e bactérias na saliva pelos dragões de Komodo é um exemplo impressionante de adaptação evolutiva e eficácia biológica, demonstrando como esses répteis se destacam em seu papel como predadores de topo em seu ambiente natural. Grupo taxonômico do Varanus komodoensis. O Varanus komodoensis, popularmente conhecido como dragão de Komodo, pertence ao seguinte grupo taxonômico: Reino: Animalia, animais. Filo: Chordata, cordados. Classe: Reptilia, répteis. Ordem: Squamata, escamados. Família: Varanidae, varanídeos. Gênero: Varanus. Espécie: Varanus komodoensis. Este grupo taxonômico coloca o dragão de Komodo dentro da mesma família que outros varanídeos, como o lagarto monitor. Esses répteis são notáveis não apenas por seu tamanho impressionante, mas também por suas adaptações únicas e pelo papel que desempenham como predadores de topo nos ecossistemas das ilhas de Komodo, Rinca, Flores e outras da Indonésia. Origem e evolução do Varanus komodoensis. A origem e evolução do Varanus komodoensis, também conhecido como dragão de Komodo, são fascinantes e remontam a milhões de anos de história evolutiva. Origem. Tempo geológico. O surgimento dos ancestrais dos varanídeos, a família a qual pertence o dragão de Komodo, remonta ao período Cretáceo, há cerca de 130 milhões de anos. Isso os coloca entre os répteis mais antigos ainda existentes. Ilhas da Wallacea. Os ancestrais dos dragões de Komodo provavelmente migraram para as Ilhas da Wallacea, um arquipélago na Indonésia, há aproximadamente 4 milhões de anos. Este isolamento geográfico ajudou a moldar a evolução única dos varanídeos nessas ilhas. Evolução. Adaptações insulares. Ao longo de milhões de anos, os varanídeos nas Ilhas da Wallacea, incluindo os dragões de Komodo, passaram por adaptações significativas devido ao ambiente insular. Isso inclui mudanças no tamanho do corpo, comportamento alimentar e estratégias de sobrevivência. Tamanho gigante. Uma das características mais distintivas do Varanus komodoensis é seu tamanho gigantesco em comparação com outros lagartos. A falta de grandes mamíferos predadores nessas ilhas permitiu que os dragões de Komodo se desenvolvessem como predadores de topo, alcançando tamanhos que podem exceder 3 metros de comprimento e 70 kg de peso. Estratégias de caça. A evolução do uso de saliva venenosa e técnicas de emboscada foi uma resposta adaptativa aos desafios de caçar presas de grande porte, como veados e búfalos.
A saliva dos dragões de Komodo contém uma combinação de bactérias que causam infecções graves nas presas, facilitando a captura e a alimentação. Conservação. Ao longo dos últimos séculos, a população de dragões de Komodo diminuiu devido à caça ilegal, perda de habitat e outras ameaças. A conscientização sobre a importância desses répteis para o ecossistema e esforços de conservação têm sido fundamentais para proteger essa espécie única e garantir sua sobrevivência contínua. Impacto científico e cultural. Interesse científico. O Varanus komodoensis tem sido objeto de estudo intensivo para entender sua biologia, comportamento e evolução. Estudos genéticos revelaram informações importantes sobre sua história evolutiva e relações filogenéticas. Culturalmente significativo, o dragão de Komodo é um ícone da biodiversidade da Indonésia e uma atração turística importante. Sua imagem está ligada à conservação da natureza e ao ecoturismo sustentável nas ilhas onde habita. Em resumo, o Varanus komodoensis representa não apenas uma maravilha da evolução e adaptação insular, mas também um símbolo da importância da conservação da biodiversidade e do patrimônio natural único da Indonésia. Importância ecológica. Papel no ecossistema. O papel do dragão de Komodo no ecossistema é fundamental e abrange várias funções importantes que ajudam a manter o equilíbrio ecológico das ilhas onde habitam. Aqui estão alguns aspectos do seu papel no ecossistema. Predador de topo. Como o maior lagarto do mundo, o dragão de Komodo ocupa o topo da cadeia alimentar em seu habitat. Sua presença regula as populações de presas como veados, búfalos e javalis selvagens. Isso ajuda a controlar o número dessas espécies, evitando superpopulações que poderiam esgotar os recursos alimentares e desequilibrar o ecossistema. Manutenção da biodiversidade. Ao controlar as populações de herbívoros, o dragão de Komodo promove a diversidade de plantas e outros animais no ambiente. Isso ocorre porque a vegetação não é excessivamente consumida pelos herbívoros, permitindo que diferentes espécies de plantas e animais coexistem e prosperem. Reciclagem de nutrientes. Como carnívoros e necrófagos, os dragões de Komodo desempenham um papel crucial na reciclagem de nutrientes no ecossistema. Eles se alimentam de carcaças de animais mortos, ajudando a decompor a matéria orgânica e devolvendo nutrientes essenciais ao solo. Isso promove a fertilidade do solo e o crescimento saudável das plantas. Impacto sobre a vegetação. O comportamento de forrageamento dos dragões de Komodo pode afetar indiretamente a distribuição e a densidade de plantas. Por exemplo, ao se movimentarem e ao interagirem com seu ambiente, eles podem alterar a estrutura da vegetação, criando clareiras ou áreas de perturbação que favorecem o crescimento de certas espécies vegetais. Adaptações comportamentais ecológicas. Os dragões de Komodo desenvolveram adaptações comportamentais ecológicas únicas ao longo de milhões de anos de evolução. Suas habilidades de caça, incluindo o uso de saliva venenosa, e sua capacidade de sobreviver em ambientes áridos e insulares destacam sua importância como uma espécie emblemática e adaptável. Conservação e ecoturismo. Além de seu papel ecológico, os dragões de Komodo desempenham um papel significativo no ecoturismo. A preservação desses répteis icônicos não só beneficia o ecossistema local, mas também sustenta a economia através do turismo sustentável, proporcionando incentivos para a conservação das áreas protegidas onde vivem. Em resumo, o dragão de Komodo é muito mais do que um predador impressionante, ele é uma peça vital do complexo quebra-cabeça do ecossistema das ilhas indonésias, desempenhando múltiplos papéis que contribuem para a saúde e a diversidade da vida selvagem local. Impacto sobre a fauna local. O impacto do dragão de Komodo sobre a fauna local é significativo e desempenha um papel crucial na dinâmica dos ecossistemas das ilhas onde habita. Como um predador de topo, o dragão de Komodo desempenha um papel fundamental na regulação das populações de suas presas, que incluem veados, javalis e outros pequenos mamíferos. Ao controlar as populações desses herbívoros, os dragões ajudam a prevenir o superpastejo e a degradação excessiva da vegetação, promovendo assim a diversidade vegetal e a saúde do ecossistema como um todo. Os dragões de Komodo também têm um impacto positivo na reciclagem de nutrientes dentro do ecossistema. Ao se alimentarem de carcaças de animais mortos, eles ajudam a decompor a matéria orgânica e a devolver nutrientes essenciais ao solo. Isso é especialmente importante em ambientes insulares onde os recursos são limitados e cada componente do ecossistema desempenha um papel crucial na sustentabilidade. A presença dos dragões de Komodo afeta a dinâmica de competição entre diferentes espécies. Outros predadores menores podem evitar áreas onde os dragões estão ativos, o que pode levar a mudanças na distribuição e comportamento dessas espécies.
Isso pode criar nichos ecológicos que permitem a coexistência de uma variedade de animais no mesmo habitat. Embora os dragões de Komodo não consumam diretamente grandes quantidades de vegetação, seu impacto sobre as populações de herbívoros pode ter efeitos indiretos significativos na vegetação local. A redução da pressão de pastejo excessivo pelos herbívoros pode permitir que certas espécies de plantas se recuperem e floresçam, beneficiando outras formas de vida selvagem que dependem delas. A presença constante dos dragões de Komodo pode levar as presas a desenvolverem adaptações comportamentais, como estratégias de vigilância mais rigorosas ou áreas de refúgio seguras. Isso pode influenciar padrões de movimento e distribuição das presas no habitat, afetando a ecologia comportamental e a estrutura da comunidade animal. Além de seu papel ecológico, os dragões de Komodo são uma atração turística significativa na Indonésia. O ecoturismo sustentável baseado na conservação desses répteis ajuda a promover a conscientização ambiental e contribui para a proteção dos habitats naturais onde vivem. Em resumo, o impacto do dragão de Komodo sobre a fauna local é multifacetado e complexo, desempenhando um papel vital na saúde e na dinâmica dos ecossistemas insulares da Indonésia. A compreensão desses efeitos é crucial para promover a conservação desses répteis icônicos e de seus habitats. Conservação. Status de conservação. O status de conservação do dragão de Komodo, Varanus komodoensis, é uma preocupação significativa devido a várias ameaças enfrentadas por esta espécie icônica. Aqui está uma visão detalhada sobre o status de conservação atual. Classificação pela IUCN. O dragão de Komodo é classificado como vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Esta classificação indica que a espécie enfrenta um alto risco de extinção no seu habitat natural no futuro próximo, se as ameaças não forem mitigadas. População e distribuição. A população de dragões de Komodo é estimada em cerca de 3.000 a 5.000 indivíduos maduros, distribuídos principalmente nas ilhas de Komodo, Rinca, Flores e algumas ilhas menores na Indonésia. A distribuição limitada e a baixa densidade populacional tornam esta espécie particularmente vulnerável a mudanças ambientais e atividades humanas. Ameaças principais: perda de habitat, a conversão de terras para agricultura, turismo descontrolado e desenvolvimento urbano ameaçam os habitats naturais dos dragões de Komodo. Caça e captura ilegal. A caça ilegal para o comércio ilegal de animais exóticos e partes do corpo, como pele e ossos, é uma ameaça contínua. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas podem afetar o habitat dos dragões de Komodo, alterando padrões de chuva, temperatura e disponibilidade de recursos alimentares. Doenças e interações humanas. Doenças introduzidas por humanos, como infecções bacterianas, representam um risco crescente para a saúde das populações de dragões de Komodo. Medidas de conservação. Parques nacionais e reservas. A criação de parques nacionais e reservas, como o Parque Nacional de Komodo e o Parque Nacional de Flores Oriental, oferece proteção legal aos habitats dos dragões de Komodo. Monitoramento e pesquisa. Programas de monitoramento e pesquisa são essenciais para entender melhor a ecologia e o comportamento desta espécie, ajudando na implementação de estratégias de conservação eficazes. Educação e sensibilização. Iniciativas educacionais e de conscientização pública são fundamentais para promover a valorização e a proteção dos dragões de Komodo entre as comunidades locais e visitantes. Desafios e futuro. O futuro do dragão de Komodo depende de esforços contínuos para combater as ameaças mencionadas e garantir que medidas eficazes de conservação sejam implementadas e mantidas. A colaboração internacional, envolvendo governos, organizações de conservação e comunidades locais, é essencial para proteger esta espécie única e emblemática. Em resumo, embora o dragão de Komodo seja uma espécie impressionante e resiliente, seu status de conservação vulnerável destaca a necessidade urgente de ações coordenadas para garantir sua sobrevivência a longo prazo em seu ambiente natural na Indonésia. Ameaças principais. As principais ameaças enfrentadas pelo dragão de Komodo, Varanus komodoensis, são variadas e representam desafios significativos para a conservação desta espécie icônica. Conversão de terras, a expansão agrícola, urbanização e desenvolvimento de infraestrutura, como estradas e assentamentos humanos, resultam na perda e fragmentação do habitat natural dos dragões de Komodo. Isso limita seu espaço vital, reduz a disponibilidade de presas e aumenta o conflito humano-animal. Comércio de peles e ossos. Os dragões de Komodo são alvo de caça ilegal devido ao valor comercial de sua pele e ossos.
O comércio ilegal alimenta um mercado negro lucrativo, onde partes do corpo desses répteis são vendidas como souvenirs exóticos ou utilizadas na medicina tradicional. Interferência humana. A presença humana nas áreas onde vivem os dragões de Komodo pode levar a conflitos diretos, especialmente quando os répteis se aproximam de assentamentos em busca de alimentos ou quando se sentem ameaçados. Isso pode resultar em retaliação contra os animais. Impactos ambientais. As mudanças climáticas estão alterando os padrões de temperatura, precipitação e disponibilidade de recursos naturais nos habitats dos dragões de Komodo. Essas mudanças podem afetar negativamente a ecologia e a distribuição das presas, afetando indiretamente a sobrevivência dos répteis. Introdução de patógenos. A introdução de doenças e parasitas por humanos, inadvertidamente ou através de animais domésticos, representa uma ameaça crescente para os dragões de Komodo. Essas doenças podem reduzir a saúde das populações e comprometer sua capacidade de sobreviver no ambiente selvagem. Pressão adicional. O turismo descontrolado pode exercer pressão significativa sobre as áreas protegidas onde vivem os dragões de Komodo. A infraestrutura turística mal planejada, visitação excessiva e interações inadequadas com os répteis podem perturbar seu comportamento natural e habitats. Vulnerabilidade genética. Devido à distribuição limitada e à baixa densidade populacional, as populações de dragões de Komodo são naturalmente vulneráveis a eventos catastróficos, como desastres naturais, que podem ter impactos devastadores sobre sua sobrevivência a longo prazo. Em suma, as ameaças enfrentadas pelo dragão de Komodo são complexas e interligadas, exigindo uma abordagem integrada de conservação que aborda não apenas a proteção direta da espécie, mas também a gestão sustentável de seus habitats e a conscientização pública sobre a importância da preservação da biodiversidade única das ilhas indonésias. Esforços de conservação em andamento. Os esforços de conservação em andamento para proteger o dragão de Komodo, Varanus komodoensis, são fundamentais para garantir a sobrevivência dessa espécie icônica e sua ecologia única. Aqui estão alguns dos principais esforços de conservação. 1. Criação de áreas protegidas. Parques nacionais. A criação e expansão de parques nacionais, como o Parque Nacional de Komodo e o Parque Nacional de Flores Oriental, oferecem proteção legal aos habitats críticos dos dragões de Komodo. Essas áreas protegidas são essenciais para minimizar a pressão humana sobre os répteis e suas presas. 2. Monitoramento e pesquisa. Estudos científicos. Programas de monitoramento e pesquisa são conduzidos para estudar a ecologia, comportamento, saúde e populações dos dragões de Komodo. Isso ajuda a entender melhor as ameaças que enfrentam e a desenvolver estratégias eficazes de conservação. 3. Gestão de habitats. Restauração de habitat. Esforços estão em andamento para restaurar e proteger os habitats naturais dos dragões de Komodo. Isso inclui ações como reflorestamento, controle de erosão e manejo sustentável da vegetação para garantir a disponibilidade contínua de recursos alimentares e abrigo. 4. Educação e sensibilização. Programas educacionais. Iniciativas educacionais são implementadas para aumentar a conscientização pública sobre a importância dos dragões de Komodo e dos ecossistemas em que habitam. Isso inclui programas escolares, workshops comunitários, material educativo e visitas guiadas em parques. 5. Controle do comércio ilegal. Leis e fiscalização. Regulamentações mais rigorosas estão sendo implementadas para combater o comércio ilegal de dragões de Komodo e suas partes, como peles e ossos. A fiscalização eficaz e a aplicação da lei são cruciais para reduzir a caça furtiva e o tráfico ilegal. 6. Colaboração internacional. Parcerias e cooperação. A colaboração entre governos, organizações de conservação, comunidades locais e internacionais é essencial para coordenar esforços de conservação em larga escala. Isso inclui compartilhamento de recursos, expertise técnica e apoio financeiro para iniciativas de conservação. 7. Desenvolvimento sustentável do turismo. Turismo responsável. Promover o turismo sustentável que beneficie as comunidades locais e minimize os impactos negativos sobre os habitats dos dragões de Komodo é uma prioridade. Guias qualificados, rotas bem definidas e práticas éticas de turismo ajudam a proteger esses répteis enquanto promovem a conscientização pública. Em resumo, os esforços de conservação em andamento refletem um compromisso global para proteger o dragão de Komodo e seu habitat único. A implementação eficaz dessas medidas é crucial para garantir que esses magníficos répteis continuem a desempenhar seu papel vital nos ecossistemas das ilhas indonésias para as gerações futuras. Curiosidades. Fatos interessantes sobre o dragão de Komodo.
O dragão de Komodo, Varanus komodoensis, é uma espécie fascinante e cheia de curiosidades interessantes que capturam a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esses répteis extraordinários. 1. Maior lagarto do mundo. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, podendo atingir comprimentos de até 3 metros e pesar mais de 70 kg. Sua imponência física o coloca no topo da cadeia alimentar em seu habitat insular. 2. Origem e evolução. Os ancestrais dos dragões de Komodo migraram para as ilhas da Wallacea, na Indonésia, há cerca de 4 milhões de anos. Isso resultou em sua adaptação única ao ambiente insular e no desenvolvimento de características únicas, como seu tamanho gigantesco. 3. Saliva venenosa. Diferentemente de outros répteis, os dragões de Komodo possuem glândulas de veneno na boca. Sua saliva contém uma mistura de bactérias altamente patogênicas que podem causar infecções graves em suas presas. Esse veneno não é usado para incapacitar a presa imediatamente, mas sim para aumentar a eficácia da caça ao provocar infecções. 4. Caçadores solitários. São predadores solitários e preferem caçar individualmente. Eles usam sua excelente visão e olfato aguçados para detectar presas, como veados e javalis, que habitam suas áreas. 5. Digestão eficiente. Os dragões de Komodo possuem um sistema digestivo extremamente eficiente que lhes permite consumir grandes quantidades de carne de uma só vez. Eles podem ingerir até 80% do próprio peso corporal em uma única refeição. 6. Comportamento canibalístico. Em tempos de escassez de alimentos, os dragões de Komodo podem exibir comportamento canibalístico, alimentando-se de juvenis menores ou até mesmo de indivíduos adultos. 7. Mães sem fertilização. As fêmeas de dragão de Komodo são capazes de se reproduzir sem fertilização masculina em um fenômeno conhecido como partenogênese. Isso significa que elas podem produzir filhotes geneticamente idênticos a elas mesmas, aumentando sua capacidade de sobrevivência em condições desafiadoras. 8. Longevidade. Estima-se que os dragões de Komodo possam viver até 30 anos na natureza, demonstrando uma resistência notável e adaptação às condições ambientais extremas de suas ilhas nativas. Esses fatos destacam a singularidade e a adaptabilidade do dragão de Komodo, tornando-o não apenas um símbolo da biodiversidade da Indonésia, mas também um objeto de estudo fascinante para cientistas e entusiastas da vida selvagem ao redor do mundo. Histórias e lendas associadas a este animal. O dragão de Komodo, Varanus komodoensis, tem sido uma figura lendária e inspiradora de histórias ao longo dos tempos, especialmente entre as comunidades locais das ilhas da Indonésia onde habita. Aqui estão algumas das histórias e lendas associadas a este animal fascinante. Criaturas míticas e guardiões. Nas tradições locais das ilhas de Komodo, Rinca e Flores, os dragões de Komodo são vistos como criaturas místicas e guardiãs das florestas e montanhas. Eles são muitas vezes considerados símbolos de força, poder e sabedoria, com capacidades quase mágicas. Origem e histórias de criação. Algumas lendas contam histórias sobre como os dragões de Komodo foram criados por deuses ou espíritos ancestrais como protetores das ilhas. Essas histórias frequentemente enfatizam a conexão espiritual e cultural entre os habitantes locais e a fauna única de seu ambiente. Histórias de caça e sobrevivência. Muitas histórias folclóricas envolvem relatos de caçadores que enfrentaram ou interagiram com dragões de Komodo durante expedições de caça ou exploração das ilhas. Essas narrativas destacam a imponência e o perigo representado por esses répteis gigantes. Ensinos e parábolas. Em algumas tradições, os dragões de Komodo são usados como figuras simbólicas em ensinamentos e parábolas sobre respeito pela natureza, equilíbrio ecológico e sabedoria ancestral. Suas características únicas são frequentemente associadas a lições de vida e harmonia com o meio ambiente. Inspiração cultural. A presença dos dragões de Komodo nas lendas e mitologias locais inspirou várias formas de expressão cultural, incluindo arte, música, dança e festivais. Eles são frequentemente retratados em obras de arte e artesanato como símbolos de identidade cultural e orgulho local. Modernidade e turismo. Com o aumento do turismo nas ilhas de Komodo e arredores, as histórias e lendas sobre os dragões de Komodo também se tornaram uma atração significativa para visitantes internacionais, contribuindo para a preservação e celebração da rica herança cultural da região. Em suma, as histórias e lendas associadas ao dragão de Komodo não apenas enriquecem o folclore local, mas também destacam a importância cultural e espiritual que esses répteis têm para as comunidades que compartilham seu habitat. Essas narrativas continuam a moldar a percepção e o respeito por essa espécie extraordinária dentro e fora da Indonésia.
Conclusão e considerações finais. O dragão de Komodo é um dos maiores lagartos do mundo, conhecido por sua imponência e por habitar as ilhas da Indonésia, incluindo Komodo, Inca e Flores. Possui um corpo robusto, pele escamosa, garras afiadas e uma língua bifurcada. Pode atingir até 3 metros de comprimento e mais de 70 kg de peso. Encontra-se principalmente em florestas secas e savanas das ilhas da Wallacea, onde o clima tropical favorece sua sobrevivência. São predadores solitários, alimentando-se principalmente de grandes presas como veados e javalis. Possuem saliva venenosa que facilita a captura das presas. As fêmeas podem se reproduzir por partenogênese em condições ideais. Classificado como vulnerável pela IUCN, devido à perda de habitat, caça ilegal e outras ameaças humanas. Esforços de conservação incluem a criação de áreas protegidas, programas de monitoramento, educação ambiental e regulamentações contra o comércio ilegal. Desempenham um papel crucial na regulação das populações de presas e na reciclagem de nutrientes através de sua dieta e hábitos alimentares. É uma figura lendária nas tradições locais das ilhas indonésias, sendo vista como um símbolo de poder, sabedoria e conexão espiritual com a natureza. Importância da preservação do dragão de Komodo. A preservação do dragão de Komodo, Varanus komodoensis, é crucial por várias razões, refletindo tanto sua importância ecológica quanto seu valor cultural. Aqui estão os principais motivos para a preservação desta espécie. 1. Biodiversidade única. Como o maior lagarto do mundo e uma espécie endêmica das ilhas da Indonésia, o dragão de Komodo representa uma parte única e irreparável da biodiversidade global. Sua preservação contribui para a manutenção da diversidade genética e evolutiva na Terra. 2. Papel ecológico de predador de topo. Os dragões de Komodo desempenham um papel crucial como predadores de topo em seus ecossistemas. Eles ajudam a regular as populações de presas, como veados e javalis, contribuindo para o equilíbrio ecológico e a saúde dos habitats onde habitam. 3. Reciclagem de nutrientes. Ao se alimentarem de carcaças de animais mortos, os dragões de Komodo desempenham um papel importante na reciclagem de nutrientes. Isso é essencial para a fertilidade do solo e a sustentabilidade dos ecossistemas insulares onde vivem. 4. Potencial médico e científico. Estudos sobre a biologia única do dragão de Komodo, incluindo sua saliva venenosa e habilidades de partenogênese, oferecem insights valiosos para a pesquisa médica e científica. Compreender suas adaptações únicas pode levar a avanços no tratamento de doenças e no desenvolvimento de novas terapias. 5. Turismo sustentável e econômico. O dragão de Komodo é uma atração turística significativa na Indonésia, promovendo o turismo sustentável que beneficia as comunidades locais. Sua preservação ajuda a sustentar economias locais através de visitação responsável e conservação ambiental. 6. Patrimônio cultural e identidade. Nas tradições locais das ilhas de Komodo, Inca e Flores, o dragão de Komodo é um símbolo de orgulho cultural e identidade. Sua preservação é essencial para manter essas conexões culturais e promover o respeito pela fauna nativa. 7. Adaptação às mudanças climáticas. Como espécie adaptada a ambientes insulares, o dragão de Komodo pode oferecer insights sobre como os animais respondem às mudanças climáticas. Preservar sua diversidade genética e habitats pode ajudar na adaptação de outras espécies em face das mudanças ambientais globais. Em resumo, a preservação do dragão de Komodo não apenas protege uma espécie única e ameaçada, mas também contribui para a conservação da biodiversidade global, promove o desenvolvimento sustentável e fortalece as conexões culturais e científicas com as comunidades locais e o mundo. É um esforço coletivo necessário para garantir que esses impressionantes répteis continuem a prosperar em seus ambientes naturais por muitas gerações futuras. Para apoiar efetivamente a conservação do dragão de Komodo e garantir sua sobrevivência a longo prazo, é fundamental que indivíduos, organizações e governos se envolvam em ações concretas. Educação e conscientização. Informe-se sobre o dragão de Komodo, suas ameaças e sua importância ecológica. Compartilhe esse conhecimento com amigos, familiares e nas redes sociais para aumentar a conscientização sobre a necessidade de proteger essa espécie. Apoio a organizações de conservação. Contribua financeiramente ou voluntariamente para organizações dedicadas à proteção dos dragões de Komodo. Essas organizações desempenham um papel crucial na implementação de projetos de conservação, pesquisa e monitoramento. Práticas de turismo responsável. Ao visitar áreas onde os dragões de Komodo vivem, escolha operadores turísticos que adotem práticas sustentáveis e éticas.
respeite as diretrizes locais para minimizar o impacto ambiental e garantir a segurança dos animais e de seus habitats. Apoio a iniciativas locais. Apoie iniciativas comunitárias que promovam a conservação ambiental e o manejo sustentável dos recursos naturais nas ilhas da Indonésia. Isso pode incluir programas educacionais, projetos de restauração de habitats e práticas agrícolas sustentáveis. Advocacia e influência política. Envie cartas aos legisladores locais e nacionais pedindo a implementação e o fortalecimento de leis de proteção ambiental e combate ao comércio ilegal de espécies ameaçadas, incluindo o dragão de Komodo. Participação em pesquisa científica. Voluntarie-se para ajudar em projetos de pesquisa científica sobre os dragões de Komodo. Isso pode envolver desde coleta de dados em campo até análise de informações para entender melhor as necessidades e os desafios enfrentados por essa espécie. Redução da pegada ecológica. Adote práticas sustentáveis em sua vida diária, como redução do consumo de plásticos, reciclagem, economia de energia e escolha de produtos sustentáveis. Isso contribui para a conservação dos habitats naturais e ajuda a mitigar as mudanças climáticas que afetam os dragões de Komodo. Ao tomar essas ações, cada um de nós pode fazer a diferença na proteção do dragão de Komodo e de seu habitat único. Juntos, podemos assegurar que essa espécie magnífica continue a desempenhar seu papel vital nos ecossistemas das ilhas indonésias, beneficiando tanto a natureza quanto as comunidades locais que dependem dela. Quero agradecer a vocês por assistir e se envolver neste vídeo sobre o dragão de Komodo. É incrível poder compartilhar informações sobre essa espécie fascinante e sua importância para o nosso mundo. Espero que este conteúdo tenha sido informativo e inspirador. Vocês são essenciais para aumentar a conscientização e o apoio à conservação do dragão de Komodo. Cada gesto, grande ou pequeno, faz a diferença na proteção desses magníficos répteis e de seus habitats naturais. Continuem a aprender, a se inspirar e a agir em prol da conservação da biodiversidade. Obrigado por fazerem parte deste esforço global para preservar a beleza e a diversidade da vida selvagem em nosso planeta. Gostou de aprender mais sobre o dragão de Komodo? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo. Sua interação ajuda a aumentar a visibilidade do conteúdo e a apoiar a conservação desses incríveis répteis. Comente abaixo se você tem alguma pergunta ou experiência para compartilhar sobre os dragões de Komodo. Adoraríamos ouvir suas histórias e responder às suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos sobre vida selvagem, conservação e muito mais. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos conteúdo novo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e até o próximo vídeo.